Opa! Olha nós aqui novamente no sexto episódio da terceira temporada. Eu não faço nada sozinho, vou chamar meu parça Júlio Monstro, porque eu acho que nós subimos um pouquinho mais o sarrafo nessa sexto episódio. Não é, Júlio Monstro? Fala, meu querido, boa noite. Você tá bom? Cara, Tudo sob agora não. controle? Não, estou tranquilo até o momento. Então tá bom. Vamos começar o nervosismo agora? É. Agora a coisa deu uma diferenciada um pouquinho mais. Vamos nessa aqui, né? Sexto episódio da terceira temporada, meu compadre. Cara, sexto episódio. Episódios semanais, toda segunda-feira às 21 Uma horas. hora. É importante lembrar, toda segunda-feira às 21 horas. E como Sim, nós senhor. não fazemos isso aqui, nós não fazemos nada disso aqui sozinhos, vamos falar dos nossos patrocinadores e a gente volta em seguida apresentando o convidado de hoje. Conforto, praticidade e ótima localização em Mirassol. O Ace Hotel oferece apartamentos modernos, atendimento de qualidade e café da manhã completo para você se sentir em casa. Ace Hotel Mirassol, o melhor custo-benefício da cidade. Aqui no São Lourenço, o almoço é no buffet, do jeito que você gosta. Todo dia tem variedade e comida fresquinha para você montar o seu prato na hora. Tem opção mais leve, tem prato brasileiro. Você escolhe. Vem almoçar no São Lourenço com a gente e sentir essa experiência de perto. Estilo, atitude e personalidade. O Salão Roots é o lugar certo para quem busca cuidado, identidade e um atendimento diferenciado. Aqui cada detalhe valoriza quem você é. Salão Roots, sua essência, seu estilo. Tá aí, os nossos patrocinadores foram falados. Me conte, quem que você aprontou, que trouxe aqui nessa baguncinha organizada? Meu caro, vamos lá, sem mais delongas. Nosso convidado de hoje, esta noite, ele é músico, jornalista, curador, escritor e dentre outras atividades. São Paulino já declarado. E jogador de futebol? Já jogou, gostou, já bateu uma bola. É um prazer enorme. Músico, vamos falar também da banda dele, que ele teve nos anos 80 para 90, uma banda muito legal, muito underground, muito cultuada, né? Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso Fernando Naporano. Boa noite a todos, um prazer muito grande, um privilégio muito grande estar com vocês. Eu sou o Fernando Naporano, muito obrigado pela apresentação e você pode me perguntar o que você quiser que eu irei lhe responder. Fernando, antes de mais nada, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite dessa nossa baguncinha organizada. E, cara, Julião, pô, aí você subiu o sarrafo. Cada episódio tá indo. Por isso que eu falo, toda semana um episódio diferente. Então acompanhe que a gente já soltou aí mais 5 episódios aí para trás. Já vai lá ver já essa galera que na curadoria aqui. Cara, isso aqui não é só um canal de futebol, não. Isso aqui tem cultura e muito. E pessoas, assim, marcantes na história da cultura brasileira, hein? Exatamente. Fernando, para a gente começar a puxar um assunto aqui, meu caro, escritor, trabalhou anos como crítico musical, passou praticamente quanto tempo de revista Bis, né? Showbiz e Bis, exterior, escreveu para fora também, vários editais aí, músico de uma banda muito cultuada, que é a Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, escritor, que é a parte que a gente quer abordar também contigo. Você quer começar por onde? Eu passei na grande imprensa, eu escrevi, vou complementar a sua informação que você falou da Bis. Eu comecei muito adolescente na Folha de São Paulo, na criação inicial da Folha Ilustrada. Depois fui um dos criadores, junto com outras pessoas, do Caderno 2 do Estado de São Paulo. Eu escrevi na Status, Interview, Around, AZ, Isto É, Bis, 10 anos de Correio Brasiliense em Brasília como correspondente, já morando em Londres e depois em Nova York e depois em Los Angeles.
e trabalhando sempre na área como crítico de cinema, de música e artes plásticas e literatura, eventualmente, também, né? E, no total, eu acho que eu fiquei uns 32 anos atuando na grande imprensa. E escrevi também para publicações americanas, para publicações inglesas, revistas de música, basicamente, né? E desenvolvi toda uma carreira paralela, que eu escrevo poesia desde criança, desde os 7 anos, e hoje, entre Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra, eu tenho 15 livros publicados no total. Meu 15º livro saiu em outubro do ano passado, é um livro em inglês, chamado Silver Beast Full of Grace, que foi o ano passado. Então, eu completei 15 livros e tive uma banda também, que foi uma banda que hoje ainda é muito cultuada, que é o Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, e nas plataformas, porque os discos foram registrados em inglês, eu cantava em inglês, a banda está registrada com o nome Maria Angélica Doesn't Live Here Anymore. Está no Amazon, está no Deezer, está no Spotify, está no Tidal, está em todas as plataformas musicais que você pode encontrar na web. Fernando, e uma curiosidade que eu tenho é porque, assim, a poesia e a música, ela anda lado a lado, né? E às vezes, assim, podemos até dizer, assim, que uma se mistura com a outra. O que veio primeiro? Veio a poesia ou a música na tua vida? As duas ao mesmo tempo. A música começou seriamente quando eu tinha uns 3 anos de idade. Exatamente 3 anos, ou até menos, talvez. E eu passei a comprar compactos e comprar LPs como uma forma de obsessão, como uma forma de paixão. Me lembro nitidamente, isso foi aos 5 anos de idade. E a poesia veio um pouquinho depois, quando eu me apaixonei pela minha professora aos 7 anos. Eu achava totalmente viável eu ser namorado dela, eu tinha plena consciência do que era um namorado, do que era um marido, do que era uma esposa, e eu achava que ela deveria me aceitar como namorada. Ela só tinha, então, 19 anos, eu sabia a idade dela, eu tinha 7, e eu achava que essa diferença não iria fazer nenhum efeito na vida real, e comecei a escrever poemas para ela e mostrava para ela os poemas, né? Então, a poesia surge em mim aos 7 anos e a música, seriamente, aos 5. E qual foi a via de entrada da música que veio primeiro? Quem que foram os primeiros alicerces aí dessa base tua? Olha, basicamente não coisas brasileiras. Eu ouvia muito Beatles, Animals, Kinks, Doors, Frank Zappa, Cream, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, muita coisa americana e inglesa, e era completamente fanático por diversas tendências, né? Como eu sou até hoje. Eu sou um cara que é apaixonado por jazz, free jazz, blues, soul, psicodélico, avant-garde, música clássica, tudo que você puder imaginar na área musical, eu ouço absolutamente de tudo. E você continua com aquela coleção modesta de álbuns? Eu tenho cerca de 35 mil CDs, mais ou menos, cerca de 20 mil vinis, isso sem contar fitas cassetes e disquetes, enfim, é um museu realmente, é uma coisa. Eu acredito que, em termos de Brasil, uma das maiores, porque o que eu tenho em CD eu não tenho repetido em vinil, e vice-versa, né? Então, é uma coleção realmente muito uma grande. coleção complementar, então. O que você tem de CD, você não tem de vinil. Cara, então você tem
um acervo gigante. E realmente, A vida se for toda. pensar em números, é um dos maiores do Brasil. Realmente eu acho que quem chegou um pouco perto disso, mas talvez a metade, é O o Kid. meu grande amigo falecido, Kid Vinil, que eu conheci na loja O Museu do Disco, na rua Dom José de Barros, no centro de São Paulo. E eu tinha, na época, 11 anos, o Kid deveria ter já uns 17, que o Kid é mais velho que eu, né? E eu estava comprando um disco do New York Dolls e o Kid estava comprando um disco do Slade. Quando eu vi ele comprar uma banda que eu gostava e ele viu que eu estava comprando uma banda que ele gostava, falou, nossa, eu preciso gravar isso. E eu falei, eu preciso gravar o teu. E nos tornamos amigos inseparáveis, né? Mas amigos mesmo, desde que eu era criança, com 11 anos. E 3 anos depois, quando eu já tinha tipo 14 anos, eu ajudava na produção do programa dele, que era o Punk Rock, na Rádio Excelsior. Segunda-feira, né? E eu fiz muitos programas com o Kid, né? Eu fui coprodutor do New Beat, né, junto com ele, e ele me abriu muitas portas na rádio, né? Tanto que nessa mesma rádio da época do New Beat, que era Antena 1, eu comecei a fazer o Blue Moon, e o Blue Moon era um programa somente de rock and roll. Ele ia de 1955 a 1962. E esse programa durou quase 2 anos na Rádio Antena 1, e foi uma porta aberta pelo Kid, porque eu era coprodutor do programa dele, do New Beat, né? E depois eu fiz vários outros programas de rádio, que eu não falei, né? Mas eu tive participações em rádios inglesas, em rádios do Rio Grande do Sul, de São Paulo, programas como autor, programas como produtor. Eu também tenho uma certa trajetória, por assim dizer, na área de rádio, né? O Kid foi um querido, a gente teve quantas vezes eu fiz DJ sets com o Kid em vários lugares, fui muito na casa dele, ali na Aclimação, né, quando ele morava no apartamento ali e tal. Exatamente, na E a gente estava aclimação. e a gente estava conversando uma vez sobre isso. Ele falou assim: vocês estão impressionados com a minha porque vocês não conhecem a coleção do Fernando. Ele falou lá em São Paulo pra É, gente. Ele comentou. exatamente. A gente sempre foi muito amigo, muito próximo. Eu acho que ele foi um dos maiores talentos que nós tivemos na área da cultura musical nesse país. É uma pessoa maravilhosa. E, curiosamente, fazemos aniversário juntos no dia 26 de fevereiro, ambos piscianos, né? E no mesmo dia. E eu acredito que o Kid merecia ser mais reconhecido do que ele ainda é, porque as pessoas pegam muito pela coisa do tique-tique nervoso, do soul boy, mas o Kid é muito mais que isso, não só na banda Magazine, na banda Verminose, e no Kid Vinyl Experience, em tudo que ele fez, né? Eu acho que ele merecia, por parte da mídia, um reconhecimento ainda maior. Concordo. E o duro, assim, que o Kid Vinil, pô, a gente já tá na terceira temporada, vários papos que a gente teve aqui, e 98% das pessoas da Passa no música, Kid. é assim, eles fazem uma menção ao Kid Vinil, porque, cara, teve muitas bandas que foram lançadas através do programa dele na rádio, Exatamente. teve muita gente que entrou no cenário comercial da época Por por conta conta do dele. Kid Vinil, porque foi o Kid Vinil que descobriu, que pegou uma fita não sei aonde, não sei de que lugar, alguém levou um Exatamente. disco para ele Ele até lá, tocava. e ele tocava absolutamente tudo, ele não fazia distinção no programa dele. Se a banda era nova, se estava no mercado há 2 anos, há 1 ano, se chegou agora, gravou um single, gravou um EP. Cara, ele tocava basicamente. E 98% das pessoas, Fernando, que a gente falou nessas 2 temporadas anteriores, 98% das Passa pessoas pelo Kid em algum momento. falando, cara, se não fosse o Kid Vinil na nossa carreira, na nossa vida, eu não sei o que seria, porque, cara, foi o cara que abriu porta, assim, para uma galera gigantesca. E, infelizmente,
A mídia não reconhece isso. Mas, por outro lado, quem vive o cenário reconhece. E reconhece e fala com todo carinho como assim você está falando dele. Exatamente, porque também ele fez um trabalho muito bom em gravadoras, né? Seja na Continental, ainda nos anos 70, começo dos anos 80, e posteriormente na Trama e na Eldorado, né? Ele fez um trabalho assim monstruoso e maravilhoso de abrir espaço para todos os tipos de som, né? E foi uma coisa muito bonita, muito seminal na cultura brasileira, né? E eu acho muito bom aí que no programa aí de vocês estejam falando a respeito dessa personalidade tão maravilhosa e tão importante que foi o nosso querido Kid Vinil. Inclusive, o senhor Antônio Carlos Senefonte, ele é vizinho nosso aqui de Cedral. Exatamente, ele nasceu. Como é que chama a cidade dele? Cedral. Cedral. Exatamente, eu não sabia que era perto de vocês. Sim, pertinho. Faz parte da região metropolitana de Mirassol. Olha só, isso eu não sabia. Uma vez, Fernando, essa eu vou te que... contar. Ele veio discotecar uma vez para cá, em Rio Preto, e ele queria conhecer Cedral. Ele veio um dia antes, porque ele estava em trânsito. Não, dá para a gente ficar um dia de boa. E aí, eu com mais 2 amigos meus, nós tivemos a paixão de colocar ele aqui no carro em Rio Preto, nós fomos para Cedral, para ele conhecer a cidade, ver se ele localizava onde ele nasceu, etc e tal. Por uma daquelas sortes, quando a gente foi almoçar, a gente bateu com o prefeito da época da cidade, almoçando no mesmo restaurante lá no centro. O prefeito reconheceu o Kid, aí a gente descobriu que ele era o atual prefeito da cidade naquele momento, tirou uma foto com o Kid, bateu papo e não sei o quê, e ele falou, olha, é tudo certo, você volta aqui que eu vou te dar a chave da cidade como cidadão honorário aqui de Cedral. Muito legal. Bacana isso. Foi muito legal. Ele nasceu num sítio, na verdade, isso, né? É isso que a gente estava tentando localizar, onde que ele nasceu, porque ele nasceu na cidade, né? Ele nasceu na proximidade ali, né? A região rural, e a gente não conseguiu achar. Mas a gente fuçou, ele conheceu a cidade, falou, não lembro de nada, praticamente não lembro, nunca mais voltei e tal. E como deu essa brecha aqui, a gente conseguiu levar ele para esse passeio, e por uma daquelas circunstâncias, o prefeito estava no mesmo restaurante. Que bacana, que linda essa história, fiquei comovido, que bacana. O Kid foi muito bacana. Ele sempre falava, um dia eu quero conhecer, né, o cantinho onde eu nasci. Olha só que bacana. Obrigado a você. Imagina. E aí você falou da música que entrou por essa turma toda, principalmente dos anos 60, 50, 60 ali. E para poesia, você começou a escrever, e quem que te inspirou a você começar a rascunhar os seus poemas e afins? Olha, basicamente era eu comigo mesmo. Eu, quando comecei a escrever com 7, 8, 9, 10, 11 anos, eu não tinha, assim, uma cultura literária, não tinha cultura literária nenhuma. Foi a partir dos 11, 12 anos que eu comecei a ler os poetas românticos brasileiros, inicialmente, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, e, posteriormente, eu comecei a ler poetas românticos ingleses, né? Tipo Shelley, Keats, Byron, e, paralelamente à minha escrita, eu comecei a ler muito, li os surrealistas franceses, os dadaístas, os poetas portugueses, os conhecidos como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro. E aí eu comecei a ler muito, né? E ao mesmo tempo escrevendo muito, né? E fazendo parte de muitos recitais. Naquela época tinha muitos bares da noite, onde você fazia leituras de poesia, e eu participei de várias, né? Então a poesia foi crescendo juntamente comigo, e até hoje eu escrevo, embora eu nunca tenha feito sucesso como um autor literário, né? O que eu acho muito injusto, porque eu sei que a minha poesia tem muito valor, eu sei que eu sou dono de uma escrita única, que é uma veia abstrata, expressionista, surrealista, mas eu não atingi nem a metade de um terço do grande público, nunca. Eu sempre sofri e sofro até hoje um boicote da mídia, assim como a minha banda Maria Angélica
sofreu um grande boicote da mídia. E você tendo toda essa bagagem, estando no meio de tudo isso, desde sempre, desde jovem, o que você acha que atribui esse boicote geral na música e na escrita? O que você acha qual que foi o entrave aí? Olha, há coisas que são muito claras. Quando eu era, por exemplo, um jornalista do Caderno 2, abertamente a Folha de São Paulo falou: nós vamos fazer uma crítica do seu disco e vamos falar muito mal, porque você é do nosso rival. Então, a minha posição de jornalista, e eu fui sim um jornalista de destaque durante pelo menos 2 décadas ininterruptas, jogaram totalmente contra mim. Muitas pessoas diziam o difícil Fernando Naporano, o inconversável Fernando Naporano. Eu sempre fui muito diferente, né, do padrão normal de tudo, do jeito de me vestir, do jeito de falar. E eu criei muitos inimigos e antipatias completamente à toa. Então, até mesmo slogans, né? O homem que todos amam odiar. Isso ficou uma frase famosa nos anos 80, né? Era moda, era legal falar mal de mim, porque eu realmente tinha muito destaque, né? E as pessoas realmente desciam a lenha. Eu nunca me importei de maneira alguma com opinião alheia, mas eu acho que me prejudicou muito e prejudica até hoje, porque eu não tenho nenhum espaço na mídia enquanto um autor, né? Eu gostaria que a minha escrita fosse vista por muitas pessoas, né? Infelizmente, eu não atingi esse patamar, porque há congressos literários, workshops, bate-papo em espaços culturais, etc. Todos sabem que eu existo, todos sabem que eu tenho valor, mas ninguém me chama. É uma panela irredutível, da qual eu nunca fiz e, quiçá, nunca farei parte. Que absurdo. Porque tinha também uma outra coisa de que, na época da Bis, principalmente, que os críticos da Bis que tinham banda, tinham destaque nas publicações, e os que não estavam por lá falavam mal. Era mais ou menos nessa pegada que você está falando? E tinha Olha, não, porque eu era um crítico da Bis e eu era o único que não tinha espaço na Bis. Porque as outras bandas que os jornalistas escreviam na Bis e tinham bandas, né? Eles tinham um grande respaldo da Bis. Eu tive uma matéria, aliás, 2 matérias publicadas na Bis. Uma chamava-se Porão, que foi feita pela Sônia Maia, e uma outra foi uma matéria feita pela Bia Abramo. Então, na Bis, ao longo de toda a trajetória da banda, eu ganhei crítica do primeiro disco, do Arthur Couto Duarte, que falava muito bem do disco, uma matéria da Bia Abramo e uma matéria da Sônia Maia. Então, se você for ver 3 menções na revista ao longo de 8 anos, é completamente irrisório. 3 menções em 8 anos. Uma revista que era mensal, né? Eu nunca tive respaldo da Bis, não. Não, muito pouco. Muito pelo contrário, eles falavam de outras bandas que pessoas trabalhavam lá dentro, mas particularmente do Maria Angélica, não. Que coisa absurda isso. E hoje você também está numa situação assim, não quero fazer parte, acho que ninguém faria, depois de tudo que você já passou com esse pessoal. E essa panela não dissolve, não? O que está perpetuando? Está passando o bastão de um para o outro? Não tem uma virada de chave aí para dar um. A gente está dando reconhecimento ao Kid. Reconhecimento também é uma obra, né? Pois é, eu acho que esse reconhecimento de chave hoje é praticamente impossível, porque se você não tiver os trejeitos, a maneira de falar,
um engajamento e as mesmas ideias que eles, você é visto como um peixe fora d'água. Mas eu prefiro ser um peixe fora d'água e manter a minha autenticidade, sem direita, sem esquerda e sem centro, um anarquista, como eu sempre fui, sem tomar parte de qualquer partido, do que me engajar em algumas das tendências que eles se engajam, né? Para mim, o importante é a vida, o importante é o amor, o importante é a espiritualidade e não as questões que tanto os preocupam nos dias de hoje. Você percebe alguma semelhança entre nossas histórias, seu Júlio Monstro? Entre a história do Tyriton e do Fernando do Fernando Olha, Laturano? Você se a gente enxerga alguma similaridade por aí? se for bater o martelo aqui, pau a pau aqui, eu vou contar para você, é uma analogia bem feitinha, hein? Porque, pô, Parabéns, Otário. Você não está O que que você sozinho. está falando? ele De foi que falando, você eu fui está falando, falando? assim, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo, é isso mesmo que eu penso, é desse jeito que eu quero ser, e eu não quero fazer parte da Não patotinha quero por fazer só fazer parte de parte da ninguém. patotinha, porque senão eu vou perder a minha essência, né? Eu tô fazendo isso aqui por amor, eu faço isso por amor a uma instituição e não para as pessoas que estão por trás da instituição, então, quer dizer, né? Então, ele foi falando, eu falei assim, nossa, ó, é isso, cara, é muito interessante. Fernando, voltando lá para suas edições de livros, quem que te incentivou e qual foi o maior incentivo para você publicar o teu primeiro livro? A porta de entrada. Olha, eu publiquei muito posteriormente, né? Os meus livros que eu escrevi nos anos 80 permanecem inéditos. Eu tenho 15 livros publicados e pelo menos 15 inéditos. É muito material. E eu entrei porque eu mandei para uma editora, a editora aceitou e fez o livro. Eu nunca paguei para publicar. Eu quero deixar isso extremamente claro. Eu nunca fui o financiador da minha obra. Sempre teve uma editora alternativa, uma editora pequena, uma editora artesanal, que sempre me bancou. Eu ganho dinheiro com isso, nunca ganhei um centavo. Nada. Quando eu digo nada, é nada. Mas eu nunca paguei também, eu nunca levei prejuízo. E aconteceu de uma forma muito natural, cara. Eu simplesmente mandei para a editora aceitou, o livro saiu. E aí você foi dando continuidade, foi escrevendo, porque Foi assim, dando eu continuidade. imagino que o acervo que você tem de escritas desde os 7 anos de idade até agora, sim, deve ser uma coisa gigantesca, que nem você É falou, você já gigantesca, assim, ocupa uma parede inteira de escritos. Eu tenho, nessa área também, eu tenho muita coisa que eu nunca publiquei de ensaios, muita coisa que eu não publiquei de romance. Eu tenho um romance inédito procurando editor, né? Que se chama A Espanha Veste Prata, que é uma tragicomédia para todo mundo rir, escrito numa linguagem muito popular e muito simples, que é muito diferente da minha escrita enquanto poeta, só que eu não achei algum editor. Eu não consigo penetrar nesta grande máfia que controla o setor literário brasileiro. Eu tenho uma ideia aqui, depois a gente conversa. Pensei num maluco aqui, numa empresa legal, para a gente conversar sobre isso aí. Porque como a gente está nesse balaio, né, seu Tato? A gente sempre está buscando alternativa. Veja bem, eu aceito qualquer empresa, qualquer patrocinador, eu não tenho exigências financeiras, eu sou uma pessoa facílima de se trabalhar, eu apenas quero entregar o livro e ver publicado. Agora, material inédito é o que não me falta, né? Eu gostaria, sim, de poder publicar muito mais, mas eu não tenho editoras que possam absorver o tamanho da minha obra. Teria que ser algo. Se for pegar por um selo menor, uma editora menor, tem que ser algo mais gradativo, não daria para fazer numa pancada só, né? Por questão do volume da obra, né? Exato. Editoras pequenas também têm um grande problema, porque quando você escreve, é uma coisa muito interessante para os espectadores desse maravilhoso programa que eu estou participando aprenderem. Eu vou dar um exemplo falando de dinheiro, de números, para dar uma ideia de como é que está o mercado hoje.
As grandes editoras, eles fazem a primeira edição 15 mil, 20 mil cópias. Se você faz 10 mil, 15 mil, 20 mil cópias, o custo de produção é muito baixo. Então, o livro acaba saindo em torno de R$ 6 uma cópia. Tá. Ele vai para a livraria de uma grande editora, estou dando um exemplo de uma grande editora. Vamos me acompanhar aqui. Custa R$ 6 o preço de custo. Uhum. A livraria vai vender por R$ 70. Desses R$ 70, a livraria come 50% e 50% vai para a editora. Se nós estamos falando de R$ 70, a editora ganha R$ 35 no livro e a livraria ganha R$ 35. Qual é o preço de custo? R$ 6. Qual é o lucro? R$ 29 por livro. Quando você fala de uma produção independente, que é o meu caso, de 200 cópias, o livro não custa R$ 6. Ele vai para 70. Ele custa R$ 50. Então, eu vou dar um exemplo do meu livro Nas Colinas de Valdemoça com o Fantasma de George Sand, que é um livro que eu lancei em setembro do ano passado. O preço de custo dele é R$ 50. Ele é vendido, se chega numa livraria, a 80. Aí a livraria pega 50% e 50% de 80 é 40. E para a editora vai 40, só que o livro custou 50. Aí se perde R$ 10 por livro. Por quê? Porque é uma produção pequena e uma produção menor de 10 mil cópias é caríssima no Brasil. Então, um livro de 100 cópias, 200 cópias, 300 cópias, ele vai custar entre R$ 45 e R$ 60. Então, fica inviável distribuir em livrarias, porque o preço que a livraria vai pagar é abaixo do preço de custo. Deu para me seguir? Sim, completamente. Você não tem como fazer nada, porque, quer dizer, então não vai para a livraria, fica vendendo só no website. E quando está no website, muitas pessoas não querem comprar porque tem medo de usar cartão, tem preguiça de ir no website, tem medo que não vai chegar com a postagem. Aí tem 1000 outros fatores. E se você não promove, se você não paga uma campanha, o livro fica lá esquecido no website. Isso Aí eu acabo vendendo muito pouco, né? Porque precisa aparecer, porque assim, hoje em dia tem aí plataformas que vende livro por demanda, então a pessoa escreve o livro, manda para a plataforma ela vai produzir de acordo com a demanda que tem de venda. Então, por exemplo, em uma semana vendeu 20 exemplares, eles vão editar esses 20 exemplares e enviar para as pessoas. Demora um pouco mais de tempo para ter essa a logística disso, né, de até a pessoa receber o livro em casa, mas hoje existe isso, só que aí o autor tem que ficar com os custos da publicidade desse livro. Então, onde que aumenta mais ainda o custo desse livro, porque o autor tem que ter um engajamento gigantesco em redes sociais para poder divulgar e tudo mais, que isso realmente acontece. E nessas edições, é isso que eu falo. Poxa, no Brasil tem muita gente ainda que fica, digamos assim, à margem dessas situações. Porque ainda eu acho que o que acontece, Fernando, é que as pessoas, tudo gira em torno do business, né? Você precisa ser vendável, você precisa ser um autor que tenha publicação de vender best-sellers de 25, 5, 10, 15 mil exemplares e tal, e
de uma, duas, três edições. Isso que eu fico, cara, eu acho que eu tô aprendendo muito com o Júlio Monstro aqui, ser o lado B da história, porque tem as coisas que, pô, você ser do mainstream, então, pô, é legal pra caramba, sim, é legal, mas, pô, você também ter é por isso que a gente está nesse meio aqui, a gente está nesse programa, para estourar bolhas, realmente, para furar bolhas, para você ter a noção de ver e enxergar que existe outras coisas na cultura brasileira, às vezes mais interessantes daquilo que só colocam para você. Né? E quando você busca, né, Júlio, tem muito mais coisas, tem muito mais talento e uma perspicácia do lado B. Então é isso que a gente incentiva aqui, a furar a bolha, a você buscar. Cara, procure, vai lá, leia, ouça, veja outras coisas que existem no lado B, né, Julião? É um mundo muito rico, né? É um universo muito rico. Parabenizo as suas palavras. É um universo muito rico. As suas palavras. É isso mesmo que a gente pensa. É isso que a gente tem meio que promovido, de certa forma, aqui, porque, ok, existe tudo que está rolando aí na mídia, que já mudou muito, e ela está sempre agora nessa velocidade digital, etc. e tal, diferente da nossa geração, da minha geração 80, ali 90, do Tairito, né? É outro universo, mas assim, a gente sempre teve essa proposta desde o início de falar, olha, tem muita gente boa, muita gente chegando, muita gente tem história para contar que vocês talvez nem saibam. A gente já passou tantas coisas legais aqui, com a Laura Finocchiaro contando coisas sensacionais, o Heitor Werneck falando um monte de coisa sensacional, e tantas pessoas, você está contando a tua história. Recentemente a gente conversou com o Testoni, que é da Casa das Máquinas, então assim, várias histórias que em muitos momentos elas se cruzam, alguém conversa com alguém em algum momento. A gente teve na primeira temporada um grande querido nosso, que é o Valtinho da London Calling, que contou também toda a história da loja, né, do trajetório. Então, todas essas histórias dos convidados é uma forma do pessoal que gosta de futebol, no caso aqui do canal do Taito, que segue o Taito, a gente falou o seguinte, olha, tem muito mais história fora da bola que é legal. E a gente já tem recolhido frutos de muita gente conversando com a gente quando a gente se encontra, ou eu vi o episódio, ou eu conheço fulano, ou eu não sabia que era ele. Então, de uma forma ou de outra, a gente está contribuindo, corroborando que esse lado que fica meio obscuro por N razões, ele aflora e a pessoa se interessa para ter o acesso. É um trabalhinho de formiga que nós estamos fazendo, mas está dando certo. Olha, eu parabenizo as palavras do Tareton, eu parabenizo as suas palavras. Eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo e envio uma salva de aplausos. E fora isso, eu quero acrescentar ao que o Tareton estava falando do livro sobre demanda, né? Eu tenho, por exemplo, um livro que saiu na Espanha chamado Detestável Liberdade. Esse livro ele é feito sob demanda na Amazon americana, né? O que acontece? O dono dessa editora não trabalha com a Amazon do Brasil, porque ele diz que tem uma série de razões que o impedem de fazer isso. Até hoje eu não entendi, mas também não perguntei. Mas ele trabalha com a Amazon dos Estados Unidos. Esse livro vende cerca de 150 cópias, sem qualquer publicidade, sem qualquer anúncio pago. Foi feito e ele continua lá disponível sob demanda na Amazon dos Estados Unidos. Onde que viabiliza? Na postagem, porque a postagem é em torno de $14. Então, nem todo o livro é muito barato. O livro em si, ele custa, acho que é $8, uma coisa assim. Mas a postagem é 14. Então, aí já inviabiliza esse envio, porque nós estamos falando aí de 50, nós estamos falando de R$ 85 só para postar o livro. Isso acontece muito num outro lado, quando a gente tenta trazer shows para cá e eventos para cá, que a gente negocia o cachê, e quando você vai ver a logística para trazer é mais cara que o cachê. Exatamente, a logística é mais cara que o cachê, exatamente. E, nossa, o seu cachê é esse, só que em compensação, para transportar a equipe, os músicos, fica 3 vezes o valor do cachê.
Exatamente. Eu acho que você quer dizer, você sente na pele o que que é isso, né? Então você já tem Sim, experiência em dizer o que você está dizendo. Mas eu aproveito fazer uma oferta aqui no programa, que é por favor. oferecer o meu romance de linguagem simples e popular e cômico, que é A Espanha Veste Prata, para o início de uma editora chamada Mirassol Livros, e eu não vou fazer exigência alguma. Vocês podem, desde já, o Mirassol pode montar uma editora, e eu adoraria ser o primeiro autor da editora Mirassol Livros. Olha Não vai dar lá. muita ideia, não, hein? Ó, eu faço parte da curadoria da parte da cultura aqui, estou sempre com o secretário, eu vou abordar ele nessa parte, porque eu sempre estou chegando com parte musical, com a parte Então, você no- vai chegar com um livro vou. pronto que eu vou te enviar no seu e-mail para você levar para o secretário do clube. E seria uma honra um livro meu sair para um time de futebol. Porque, para quem não sabe, futebol é uma das minhas grandes paixões. Eu sou torcedor do Everton, da Inglaterra, desde os 4 anos de idade. E sou um Ó, São Paulino absolutamente fanático. Eu não perco um jogo, mas não só os jogos do São Paulo. Eu assisto todo o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Francês, Campeonato Italiano. Eu sou um amante brutal do futebol. São Paulo não tem dado muita sorte com a gente que não. Eu sei E que não ainda levou perdeu, dois nossos daqui, né? perdeu a última de 3-0 com um grande baile do Mirassol. Foi assim que nós Foi, começamos esse ano com o Mirassol. foi. Exatamente. Começou já. Exatamente. E ainda levou dois nossos daqui, né? Que tá o Danielzinho e o Lucas Ramon E o jogando Lucas lá. Ramon, eles levaram dois Exatamente. embora. Dois jogadores que eu tenho gostado muito, muito, Tá bom. ambos. Eu acho que são dois jogadores que tendem a crescer muito, cresceram bastante no Mirassol, fizeram um grande trabalho. Eu acho que o Danielzinho é um dos meias, como um meia antigo ainda, ele é aquele que carrega o piano do time, né? Eu acho ele muito bom, eu acho um jogador maravilhoso. Eu gostei muito dessa contratação de São Paulo. Eu não entendi por que ele não começou o jogo contra o Palmeiras, né, nessa semifinal. Eu acho o jogador espetacular, o Danielzinho. E eu acho que o Mirassol também tem outros jogadores ainda muito bons. O E Tyler vamos ficou fazer a sabendo, ele não estava Mirassol, machucado, vamos fazer Tyler? a Mirassol Livros. O Danielzinho, ele sentiu um Uma contusão, desconforto, né? um É. desconforto contra o Red Bull, e ele foi poupado contra o Curitiba. E aí também, assim, muita gente, Fernando, não entendeu do porquê ele não começou jogando contra o Palmeiras. Eu, Ah, eu, vi- então a eu razão vi foi que estava poupado por contusão. é, Ele e já depois, estava. e depois aí eu vi a entrevista do Crespo falando que a gente não pode, nesse início de temporada, seria injusto de forçar ele a alguma coisa, porque ele ainda Ah, eu ele não vi essa percebeu que ele entrevista. ainda não está Uhum. 100% fisicamente ainda, tal, mas tem muita gente que falou que foi uma opção técnica, porque o meio-campo do Palmeiras tem uma estatura mais alta, e o E meio-campo Danielzinho. do São Paulo tanto o Danielzinho quanto o outro menino lá, que é o Marcos Antônio, eles são de estatura mais baixa, então ficaria meio que inviável uma escolha tática de colocar um meio-campo um pouco mais de estatura mais baixa. Mas assim, para Entendido. nós aqui, nos Faz 3 anos que o sentido. dos 3 anos que o Danielzinho passou por aqui, ele foi essencial, ele foi esse jogador que você disse aí, é o cara que leva o piano nas costas, assim, literalmente falando. Mais de uma vez ele levou nas costas o piano aqui. E não só acho, como desejo muito que o Mirassol brilhe na Libertadores. Nós também. Nós Estamos também, nessa expectativa nós aqui. estamos aqui na expectativa do sorteio, para ver quem que vai cair no grupo, o que nós vamos fazer, porque é um momento histórico para nós todos. É, a torcida organizada já está toda oriçada aqui. Parabéns ao Mirassol por conseguir isso, que destoa totalmente dos chamados grandes, né? Exatamente. E assim, eu estou aqui, a minha filosofia é essa. Eu vou sempre desafinar o coro dos contentes. Eu vou estar sempre contra a maré. Eu vou estar sempre
Outsider, é o nome do primeiro disco do Maria Angélica. Outsider. Ou seja, não faço parte do que todo mundo faz. Eu estou fora, eu não pertenço, eu não quero fazer parte de uma panela, eu sou livre, eu sou independente. É isso mesmo. Maria Angélica, eu não, a gente tinha até conversado no paralelo que alguns vídeos de uns shows que eu vi de vocês, você até me deu um feedback, eu acho que é do show, você falou até de onde foi gravado, vou lembrar onde que era agora. Você vai me ajudar a lembrar. A gente estava conversando disso uns tempos atrás, né? Sobre uns vídeos que tem no YouTube do Maria Angélica, dos shows. Agora não lembro onde que foi gravado. Olha, tem um monte de coisa no YouTube e eu devo esclarecer a todos. Não, eu nunca pus nada no YouTube. Foram fãs, foram pessoas que gostam da banda. Eu não sei nada de tecnologia, não saberia nem como transferir um VHS para um digital e entrar no YouTube, upload, eu não entendo nada. Agora, tem shows no Radar Tantano, Aeroanta, tem shows no Rose Bombom, tem shows em várias casas noturnas de São Paulo, né? Tem várias imagens do Maria Angélica no YouTube, né? Tem muita coisa. E tem, inclusive, o primeiro disco que não está nas plataformas, com uma gravação muito ruim, mas eu deixo ficar, porque é melhor ter uma gravação ruim do que não ter nada. Não tem nada. Eu vou no Rose Bombom. Esse eu queria lembrar, na galeria, que quando ela era pequenininha ainda ali na... olha só, você frequentou, conheceu? Eu fui. Ali, cresci dentro do Madame, fui no Retrô, aí tinha o Cais na Roosevelt, aí só por Deus. Eu toquei no Cais, toquei no Retrô, toquei muito no Rose Bombom. Nós éramos até meio que a banda da casa, né? Toda quinta e sexta nós tocávamos no Rose Bombom. E o Rose Bombom foi palco de muitas bandas que estouraram, como Engenheiros, Ultraje, Legião Urbana, Paralamas, né? E o Maria Angélica tocou com todas essas bandas, né? E eu assisti todo o boom do rock brasileiro dos anos 80, né? Tem o formato, eu não lembro, eu não tenho. Eu tenho só em outros arquivos. O Maria Angélica em formato físico, CD, vinil ou CD? Ah, sim, o Maria Angélica gravou 13 LPs. Porque em formato vinil, nós gravamos 3 álbuns que saíram, um pelo selo Vinil Urbano, produzido pelo Júnior, baterista da Patrulha do Espaço, uma pessoa excelente, um grande músico, e 2 pelo selo Polythene Pen. E esse do Polythene Pen, esses trabalhos do Polythene Pen foram produzidos nada mais, nada menos do que pelo Roy Cicala. E o Roy Cicala é um cara que era o engenheiro de som do Record Plant e do Electric Ladyland, o estúdio do Hendrix. E o Roy Cicala trabalhou com Aerosmith, Doobie Brothers, Alice Cooper, John Lennon, Eric Clapton, e ele estava no Brasil, gostou muito do Maria Angélica e foi nos ajudar. Só que como o estúdio que nós gravamos era um estúdio muito precário, de 16 canais, ele falou, olha, vocês podem me agradecer no disco, mas não coloca meu nome como produtor, porque eu não estou tendo ferramentas para trabalhar na produção. Eu vou apenas supervisionar e vou estar próximo. Então, tem um agradecimento muito especial para ele nos discos, mas não colocado como produtor. Mas, na verdade, ele é o produtor desses discos, né? É que para não, por exemplo, desclassificar o trabalho de um produtor que trabalhou nada mais, nada menos com John Lennon e com Jimi Hendrix, ele preferiu que o nome dele não aparecesse como produtor, e sim como agradecimento especial. Ele foi o produtor, na verdade. Olha que massa isso. Eu vou atrás porque eu não tenho. Eu tenho uma coleçãozinha malmena aqui, mas eu não tenho Maria Angélica. Eu vou atrás. Vou ver se o Valtinho não pode dar um help. Saiu em vinil. É o Stroboscopic Cherries, o Full Moon Depression
e o primeiro que é o Outsider. Outsider. Né? Isso saiu em vinil, nunca saiu em CD. Mas agora quero avisar a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que o Grupo Maria Angélica não mora mais aqui, está em todas as plataformas, com muito material inédito, inclusive, que são demos, que são shows, canções inéditas que não foram publicadas na época, mas, por favor, não procurem com o nome Maria Angélica não mora mais aqui. Procurem com Maria Angélica doesn't live here anymore. Tá em inglês. Entendeu, Tá dado o Sotário? recado, tá em inglês. Então, Estou fazendo a propaganda aqui no programa. Mas é para isso mesmo. Agora me surgiu uma curiosidade, Fernando. Por que do nome da banda Maria Angélica mais aqui? E ela mora onde agora, então? Onde anda, Maria Angélica? Onde anda a Maria Angélica? A Maria Angélica foi uma menina real, que eu me apaixonei completamente. Eu fiquei cego de amor, eu diria, e eu não ganhei uma bolinha dela. Zero. E aí eu pensei um dia, quando a gente começou a fazer a banda, eu falei, Maria Angélica não mora mais aqui, no meu coração. Ou seja, eu a transformei em obra de arte. Assim simples. Toda aquela dor de cotovelo, toda aquela rejeição que eu recebi, eu transformei em canções que fazem parte do primeiro disco de Maria Angélica. É isso, ela existiu. Caraca, velho, que coisa maravilhosa. Você pega um sentimento e materializa ele e, porra. Em Exatamente. obra de arte, exatamente. Você Exatamente. transformar a dor numa obra de arte. E assim também é a poesia, né? Na poesia nós jogamos os nossos sentimentos, os nossos sonhos, a nossa espiritualidade, as fraquezas, os medos, né? Nós colocamos tudo isso numa parada literária, num formato diferente, né? Num formato que se comunique por metonímias, por metáforas, por imagens, né? Eu acho que é muito bonito transformar a alma em obra. Fica marcado mais ainda, né? Eu acho que sim, eu acho que cria uma autenticidade muito grande, né? Mais forte, né? Cria uma autenticidade muito grande, né? Sim. E a gente estava falando de jogo de futebol, falando... Eu estou dizendo que a sua voz está um pouco baixa agora. Ficou baixa, Júlio. A voz do Júlio está baixa. Melhorou? Aí, agora Melhorou, sim. agora voltou ao normal. É porque alguém estava ligando aqui, eu não vi embaixo a chamadinha ali, aquelas chamadinhas chatas de meio na madrugada. Eu estava falando o seguinte, a gente estava falando de futebol, estava falando do Mirassol. Otário, a gente não pode deixar de formalizar aquele convite para o senhor Fernando. Por favor, faça o convite. Você, como curador dessa nossa baguncinha organizada, por favor, faça esse convite. É o seguinte, senhor Fernando, desde um papo maravilhoso, já se passando 1 hora. Brincadeira, né? Olha só, já passaram quase 1 hora. 53 minutos. Puxa vida, eu nem notei. Foi tão, tá tão bom o papo, tá tão boa a conversa, que eu nem notei que já passaram 53 minutos. Poxa vida. Isso é bom, isso é bom. Passou rápido, tá bom. O convite é o seguinte, desde o ano passado, desde o início, na primeira temporada, em 2024, a gente tem planejando isso e começou a se concretizar no segundo semestre do ano passado, que é o quê? Trazer esses 2 convidados, vocês convidados desses bate-papos, para passarem um dia aqui em Mirassol. Vem tudo pago, pega o avião, vem para cá, vem conhecer a cidade, vai conhecer os bares da cidade, ficar hospedado no hotel da cidade, vai conhecer a torcida aqui, organizada da cidade, vai assistir um jogo com a gente lá no Maião, na nossa casa. Muito obrigado, eu aceito plenamente. Junto com a nossa torcida aqui, da querida Fúria do Leão, qual eu faço parte aqui. O Tário também fica fazendo as matérias dele, o material dele para publicar, etc., acompanhando.
E aí a gente passa um dia aqui batendo perna, vai conhecer a cidade, de repente a gente encontra o prefeito, secretário de cultura, vai conhecer as figuras da cidade aqui, já fica o convite. Olha, Ano passado... agradeço muito, o convite está aceito, Então, marcamos com 2 semanas de antecedência e eu vou. inclusive, já trouxemos 4 figuras aqui no segundo semestre do ano passado. É porque, por conta do calendário dos convidados e dos jogos, que a gente fica meio refém do calendário da nossa querida da CBF, CBF, televisão. calendário do futebol. Aí a gente conseguiu já trazer esses. E agora estamos retomando, como começou o campeonato, né? Agora o ano começou, pós-carnaval. Agora a gente consegue ter um vislumbre maior aí dos campeonatos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil, etc. e tal, até a parada da Copa. Então, mas o convite já está feito. Puxa vida, eu agradeço muito. Agora tem uma pergunta. Eu poderia levar a minha esposa, a namorada Tatiana Dangieri, que é uma escritora brutal também, devo dizer isso, autora de 2 livros. O primeiro é o Luz Selvagem, e os livros também vocês podem buscar a Tatiana Dangieri no Instagram ou no Facebook. Eu poderia ir junto com ela nesse passeio em Mirassol? Então, 2 coisas. Não só pode, como deve, e já vamos bater um papo para ela também participar desse quadro aqui para falar das obras dela. Ah, que maravilha! Eu agradeço muito e ela vai ficar muito contente em saber isso. Poxa, muito obrigado a vocês dois. Eu vou com o maior prazer, com a maior boa vontade. Quero conhecer muito da cidade, quero assistir sim um jogo no campo. Que maravilha! Muito obrigado. Nossa, a gente que agradece. Você vai se apaixonar por Mirassol e aí você vai deixar um pouquinho mais de lado esse seu São Paulo aí, assim como eu fiz há anos atrás, tá? É coração dividido. Fernando, já teve convidado que não queria ir embora. Já é o meu segundo time. O Mirassol já é o meu segundo time. Não, teve convidado. Agora nem segundo time eu tenho mais. Já teve convidado que não queria ir embora da cidade. Foi muito engraçado. Você tinha o segundo time? Qual era? Eu era São Paulino também. Ah! Agora ele aboliu. Ele aboliu. Eu já tive um apreço pelas sereias do litoral, mas hoje está difícil. Está impossível. Mesmo com o Neymar, há muitos que acreditam que o Neymar vai salvar o time. Não acredito, não. Acho que nem o Tyrion. Então para botar na ponta do papel, tá brava a coisa, hein? Também. Mas eu acho que o Santos, pelo menos, tem um bom técnico. Eu acho que esse argentino fez um trabalho muito bom no Fortaleza. Sim. Ele levou o Fortaleza até onde não poderia ir. Eu acho que é um cara que conhece futebol. Eu concordo, eu compartilho com você, só que no Brasil, infelizmente, tem uma coisa chamada, dentro do futebol, o querer de muitos, até mesmo de jogadores, o jogador querer mandar mais do que o técnico. Eu concordo com você, o Vojvoda é um excelente técnico. Sim. Lá no Fortaleza ele fez o que fez porque ele tinha liberdade para poder trabalhar, e quando, por um erro da parte diretiva do Fortaleza, eles quiseram priorizar a Libertadores da América e começaram a trazer vários nomes muito grandes e inchar o elenco de estrelas, e aí já desandou um pouquinho isso daí. Hoje a gente vê que no Mirassol é completamente diferente do que se trata, né, no futebol brasileiro. Hoje o Mirassol, a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro. Nós vamos participar da Libertadores? Vamos, vai ser muito legal, vai ser uma coisa histórica, mas a gente não pode levar a Libertadores como... a gente não pode levar a Libertadores como uma prioridade, porque o brasileiro que nos dá a oportunidade de participar novamente da Libertadores, é o brasileiro que nos dá a maior receita do clube hoje, do orçamento do clube hoje, vem do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Campeonato Brasileiro é a nossa, mas assim, nós como torcedores, nós vamos curtir muito receber os times sul-americanos aqui em Mirassol, vou curtir muito ir para outro país para assistir o Mirassol no continente sul-americano, na principal competição, né,
Quiçá, que assim, de continente, eu acho que a Conmebol Libertadores só fica atrás da Champions League da Da UEFA, porque Champions League. é muito conhecida mundialmente, então fica atrás. Então, sim, é uma das competições continentais mais bem vistas no mundo também. Então, isso vai ser muito bacana, mas não vai ser a nossa coisa. E é aquele negócio que a gente fala, Fernando, vamos ver no que vai dar a Libertadores. O que der a Libertadores, deu. Se nós passar da fase de grupo, nossa, excelente, que aí nós vai ter que, nós vai ter que ir para São Paulo para jogar oitavas de final. Porque o Não tem estádio isso. não segura? Não, o Não, estádio não tem a capacidade suficiente para receber a oitava de final. Agora eu tenho uma pergunta: como é que é o trabalho na base do Mirassol? Como é que funciona a base do Mirassol e o que é a base do Mirassol hoje? Cara, hoje a base do Mirassol, ele tem times desde o sub-11 até o sub-20. Então tem os pititiquinhos lá até os mais grandões, que usam a mesma estrutura do clube profissional. Então, assim, eles estão dentro da mesma estrutura. O Mirassol fez questão desde 2018 com a venda ali do Luiz Araújo, consolidou isso, né, na sua base, com uma estrutura muito boa para que recebesse esses jogadores, e não é à toa que o Mirassol chegou aonde chegou, de uma forma meteórica, porque hoje nós estamos já consolidados no Campeonato Paulista, que nós fizemos aí a 11ª participação seguida na Série A do Campeonato Paulista, que então nós já estamos consolidados dentro do estado, e agora a gente está buscando a consolidação nacional. Então vai ser o segundo ano na Série A, segunda participação, a gente já fez história em ter classificado de forma direta em 2025 para essa campanha maravilhosa que o Mirassol fez, e é aquele negócio que eu sempre falo, né? Você chegar até o topo, você tem que valorizar muito o caminho, a trajetória que você fez. Agora, Exatamente, a você se base, manter no claro, a base é onde topo, está tudo, né? sim, mas se manter nesse topo é mais difícil ainda, é mais porque difícil ainda. é muito mais, assim, Desafio, né? são mais times, mais pessoas querendo te derrubar. É mais fácil você chegar do que se Do que se manter. manter. Exatamente. Esse que é o desafio. O desafio de A subir já foi, agora é de manutenção manter. no topo entre os 4 primeiros, como vocês se mantiveram esse ano, é um feito muito grande para vocês conseguirem para esse próximo Campeonato Brasileiro. E eu realmente desejo que vocês estejam entre os 4 primeiros, sinceramente, de coração. Obrigado, Eu também Fernando. espero muito isso. Esperamos também. Fernando, eu quero te agradecer demais, assim, o convite, esse bate-papo maravilhoso que uma pessoa tão culta, que tem histórias. Cara, a gente vai ter que fazer outros programas, porque ficou muita Vai. coisa para trás ainda. Eu quero te agradecer de verdade, assim, por você ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigado mesmo. E, cara, Muito assim, obrigado, papo digo eu. Muito sensacional, um obrigado, prazer digo imenso eu. conhecer Obrigado a você. vocês dois. Muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado ao time do Mirassol. Muito obrigado a esse privilégio de falar numa conversa assim tão solta, tão descontraída, que eu acho que teve uma fluência muito positiva. E quem quiser me contatar, é só me seguir no Instagram. Eu sou o único Fernando Naporano que tem lá. Então, há também uma página de literatura e há também uma página do Maria Angélica. Então, dá para seguir o Maria Angélica, dá para seguir eu, e eu respondo a todo mundo. Se alguém quiser conseguir meus livros, é só falar comigo mesmo. E não há segredos. As minhas portas estão completamente abertas. Maravilha, Fernando. E que Gratidão por assim você ter seja. aceito. E que Muito assim obrigado. seja. E assim finalizamos esse nosso 6º episódio. Júlio Temos Costa, spoiler. tem Temos spoiler? spoiler. Temos spoiler. Temos um spoiler. Nosso próximo convidado para a próxima segunda, meu caro, para o 7º episódio. Quem será? Uma figuraça de uma banda também que o Fernando deve curtir demais. Um queridão, grande figura, Laerte, da bandaça Língua de Trapo. Ah, conheço, claro. Eu não conheço o Laerte, mas conheço o trabalho do Língua de Trapo. Eu acho uma das bandas mais respeitáveis e uma das bandas fundamentais que iniciaram a história do cenário independente de gravadoras, né? Eles gravavam lá pelo Lira Paulistana e Exatamente. fizeram trabalhos muito bons e discos muito bonitos. Todo o meu respeito e admiração pelo Língua de Trapo, sem dúvida alguma.
Então, Maravilha. na próxima segunda-feira teremos esse spoiler. Gente, muito obrigado. Ficamos Obrigado assim, mesmo. encerramos aqui esse 6º episódio. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Assistam os outros episódios que também estão aqui no YouTube. E, gente, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!